Ouve, glória de Deus. Eu devo imitar, e uma vez que eu estou imitando, eu estou extraindo lições para aplicar na minha vida cristã diária. Então eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de Israel no Antigo Testamento. Eu não posso e não devo desdenhá-lo. Pelo contrário, eu preciso usar a lente, o óculo do ponto de vista positivo. Tudo que eles fizeram e deu certo, eu vou imitar, eu vou colocar na minha vida, eu vou colocar na prática diária da minha vida cristã. Mas lembra que eu disse que a gente precisa considerar, olhando para a história de Israel, dois pontos de vista. Se o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Eu sei que isso espanta, eu sei que isto assusta. Por que eu devo olhar para alguém? Por que eu devo visualizar algo e considerar que aquilo foi negativo? Por que eu devo prender a minha atenção no que se refere a atrelar as minhas emoções naquilo que não deu certo, naquilo que não funcionou, naquilo que não serviu, naquilo que não prestou? É exatamente para não fazer como fez, para não repetir o mesmo erro. Olhe para mim, alguém certa vez, de forma muito sábia, de pé disse que o inteligente, ele é diferente do sábio. Aonde está a diferença do inteligente e do sábio? É que o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Agora que eu consigo entender que inteligente aprende errando, o sábio não precisa errar, ele vê o erro do outro e evita em si. Qual é a posição, qual é o posicionamento do sábio e do inteligente? É que todo sábio, ele se faz de tolo na presença de um tolo, querendo se fazer de sábio. O sábio entende, não só na igreja, como também dentro da família, dentro do âmbito social, coletivo, relacional, congregacional. Existe à sua volta pelo menos 3 tipos de pessoas diferentes. Ele é sábio para entender a hora de falar, a hora de fazer silêncio. Ele é sábio porque sabe que à sua volta existe 3 classes de pessoas diferentes. A primeira classe é as pessoas que não sabem, mas não perguntam. A segunda classe de pessoa é pessoas que sabem, porém não ensinam o que sabem. A terceira classe de pessoa que ele percebe é aqueles que sabem, pastor Rafael, até ensina o que sabe, mas não pratica o que ensina. É o famoso brasileirinho ajeitado: faça o que eu faço, o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O sábio tem percepção. Agora segura, que eu só estou introduzindo a mensagem. O sábio sabe que não é todo grupo de WhatsApp que ele tem que
participar. O sábio sabe que não é toda mesa que ele tem que se assentar. O sábio sabe que não é todo o ambiente que lhe cabe. O sábio sabe que não é toda reuniãozinha depois do culto que o bebedo tem que estar no meio. O sábio sabe a hora de sair. O sábio sabe a hora de ir embora para casa. O sábio sabe a hora de falar: por este caminho não, meu irmão, porque tem um bocado. Eu vou falar. Eu sei que eu estou aqui pela primeira vez com muito temor, responsabilidade profética neste altar. Eu não vim aqui disciplinar a igreja, eu não vim aqui corrigir a igreja, até porque eu não tenho essa autoridade delegada. A igreja tem um pastor, a igreja tem uma liderança, e a gente vê a excelência do pastoreio, a gente vê a excelência da igreja pelo perfil e pelo andamento do culto. Então eu já percebi, esta igreja é ordeira, esta igreja ama a palavra, esta igreja ama os céus. Então eu não vim aqui para tais fins, mas eu preciso dizer aos senhores que me ouvem esta noite, eu preciso dizer às senhoras que me ouvem esta noite: existem mensagens que não podem ser prolongadas e nem levadas adiante. Eu vou falar, é porque você não congrega aqui, irmão, me dê retorno, é porque você não conhece o meu pastor, é porque você não conhece a irmã que é líder, você não conhece o irmão que está regendo. Eu pergunto esta noite: você veio aqui por causa dele, ou veio movido por causa daquele? Quem veio por ele está pouco se importando, quem veio por ele já está com o coração aberto, dizendo: manda que eu quero mais, manda que eu recebo. Ô Giano, só um pouco do retorno para mim, Giano, só um retorninho aqui atrás. Isso, olha para mim. A gente precisa considerar o ponto de vista negativo, e a gente precisa considerar o ponto de vista positivo. E é dentro desses dois prismas, olhe para mim, estou introduzindo uma mensagem, eu começo a pregar agora. É dentro desta visão que eu quero convidar você para olhar para esse texto que nós acabamos de ler esta noite. Eu sei, não precisa ninguém falar, o texto é um texto diferente. O texto é um texto não muito quisto lido em nossos púlpitos. Talvez alguém leu esse texto pela primeira vez, e à medida que você foi lendo o texto, você se perdeu, porque aparentemente o que temos aqui é um conglomerado de nomes de pessoas estranhas e esquisitas da nossa realidade em que vivemos. Se a gente fosse esta noite usar a onomástica ou a antroponimia, que é a ciência que cuida dos nomes, nós teríamos um trabalho muito grande a ser feito. Mas eu não vim aqui fazer um discurso de onomástica, eu vim aqui compartilhar uma mensagem que o céu colocou na minha alma. A hora que eu recebi o convite para estar aqui pregando, neste primeiro encontro de varões, eu confesso aos senhores, eu entrei de madrugada dentro buscando de Deus uma palavra, porque eu entendo no meu espírito que a igreja não veio aqui ouvir uma mensagem decorada, a igreja não veio aqui ouvir uma mensagem aprendida, uma mensagem enlatada.
formatada por viés da internet. Eu entendo que a igreja veio aqui esta noite porque precisa ouvir uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, uma mensagem que toque a sua alma, uma mensagem que mexa com o teu espírito. Eu disse: Deus, o que é que eu vou pregar? Eu ainda sou dependente da graça e da revelação de Deus. Eu ainda preciso que o céu se manifeste há em mim, uma dependência eterna do eterno. A minha alma é enamorada da sua graça, porque sei que qualquer um dos senhores que estão na minha retaguarda não passa de uma torneira conectada à fonte. A torneira pode ser de metal, a torneira pode até ser de plástico, a torneira pode até ser de prata, a torneira até pode ser de ouro, porque tem torneira de ouro. Mas se não tiver em comunhão com a fonte, a hora que abrir não vai sair nada, não vai passar de aparência e casco vazio. É bonito, mas não tem água, é bonitona, mas não tem graça. Sabe aonde consiste a glória? É quando a fonte manda para a torneira despeja para a igreja. Se a fonte não mandar, a torneira não tem nada para liberar. Se a fonte não despejar, a torneira não vai despejar nada. A gente vai voltar para casa pior do que entramos, mas eu já sinto descer água do céu, eu já sinto descer água do trono, eu já sinto a água do céu passando por essa torneirinha preta, e ela vai regar a sua casa, ela vai regar a sua família, ela vai regar o seu ministério. Eu queria uns 3 comigo aqui. Quem quer receber da água da palavra? Quem quer receber da água da palavra? Quem quer receber desta elemácia, alamante, camarás? Oh glória! Reverendo pastor Rafael, o capítulo 13, o capítulo 13, o capítulo 14 revela para nós que a nação de Israel havia feito o que parecia mal aos olhos do Senhor. Israel decidiu andar pelo caminho do seu próprio coração. Israel decidiu andar pelo caminho dos seus próprios olhos. Israel decidiu andar pelo caminho da carnalidade. Israel começa a cometer um pecado que nós chamamos de tríplice. O que é isso? Tríade. Israel está em apostasia, Israel está em idolatria, Israel está em adultério. E uma vez que a nação entra por este caminho, cumpre o que o profeta disse: os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Consequentemente, a mão de Deus, ela se recolheu, se sobressaiu da nação de Israel. Sabe o que aconteceu a partir daqui? Israel começou a sofrer derrotas iminentes. Israel começou a passar vergonha diante dos seus inimigos. Israel deixou de viver uma prosperidade que antes vivia. Israel deixou de comer o melhor da terra. Israel perdeu os favores divinos. E foi num dia, em uma peleja contra os filisteus, em que a arca da aliança, que é símbolo representativo da sua glória e presença, ela foi roubada, transportada para as províncias dos filisteus, colocada em uma cidade sede chamada Asdod. Mas em Asdod está o grande templo da divindade Dagon. Agora eles, olhando para a arca, que é símbolo representativo máximo da glória e da presença de Deus, eles começaram a fazer festa, eles começaram a rugir os seus tambores, eles
eles começaram a cantarolar: vencemos Israel, impomos uma vergonha ao Deus de Israel. Mas está para nascer na terra homem, está para existir no inferno demônio, está para haver no céu anjo que seja capaz de impor uma derrota ao nosso Deus. Ele por ninguém é desafiado, ninguém é capaz de desafiá-lo. Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus do ontem, Ele é o Deus do hoje, mas também é o Deus que já está no amanhã. Eu estou sentindo uma graça de Deus neste altar. Eu estou segurando para não bradar em línguas estranhas, porque eu sinto que o Deus invencível, Ele está entre nós esta noite. Eu sinto que o Deus de guerra e de peleja, Ele está presente neste primeiro encontro dos varões. Pastor, eu não estou aguentando. Eu vou liberar uma palavra profética. Quando Ele chega, os demônios têm que bater em retirada. Quando Ele chega, a doença tem que bater em retirada. Quando Ele chega, Ele desafia a lei da física, da quântica e da metaquântica. Quando Ele chega, Ele olha dentro do seu olho e diz: para mim não existe nada impossível. Eu ainda sou Deus das causas impossíveis. Se é para dar glória, então levante a sua mão para o céu. Se é para dar glória, então levante a mão para o céu. Por que, pregador? Porque hoje, na autoridade que resiste em Deus, essa macumba cai por terra, esta feitiçaria cai por terra, esta obra de inveja cai. Elebacá, uramante, remaracanta, lepa, uramaraconde, revarassúria. É hoje que Ele vai confundir a medicina. É hoje que Ele vai se revelar como Deus das causas impossíveis. Oh, glória, glória. Olhe para mim, senhoras e senhores. Quem me ouve diz amém. A arca da aliança está na onde? Dentro do templo de Dagon, na cidade de Asdod, aos pés da divindade. E eles estão na onde, senhores? Eles estão fazendo festa. Só que à meia-noite ouve-se um barulho, e o barulho vem da direção do templo de Dagon. Eles estão certos que Dagon está pisoteando a arca, a presença de Deus. Quando eles chegam, ao abrir a porta, o portão do templo, a Bíblia diz que Dagon estava prostrado com a cara na terra diante da arca da aliança. Eles disseram: não é possível. Bota Dagonzinho de pé, bota uma muletinha em Dagon, que Dagon tem que ficar de pé. Botaram o Dagonzinho de pé, escoraram o Dagonzinho. Só que no outro dia o barulho era maior, a intensidade era maior. Eu imagino, é mente de pregador, eu imagino que eles estavam até felizinho da vida. É mais ou menos assim: agora Dagon está dando troco, agora Dagon está dando uma resposta, está respondendo a afronta que ele impôs. Esse barulho é pé de Dagon, esse barulho aí é Dagon se movimentando. Vamos esperar acabar o barulho, vamos esperar diminuir o barulho. Quando cessou o barulho, eles vieram com as suas sacerdotisas e os seus sacerdotes e toda a comunidade dos filisteus, para espanto e vergonha deles e para a glória desta igreja que está presente aqui. A arca estava intacta,
A arca estava no mesmo lugar, a arca estava preservada, e a estátua de Dagon agora já não estava mais prostrada. A Bíblia diz que a cabeça estava para um lado, as perninhas de Dagon para o outro lado, o pescocinho fora do corpo e as mãos diante do limiar do altar. Eles entenderam que Deus é Deus e Ele não perde guerra. Eu venho esta noite dizer a esta casa de oração: não tem Dagon que vai resistir à obra de Deus neste lugar. Não tem Dagon que vai resistir à obra de Deus na sua casa. Eu estou pregando aqui, mas o espírito de profecia toma minha boca, e o espírito de profecia me toma com responsabilidade profética neste altar, para dizer a você: vai adorando aqui, eu vou trabalhando lá. Vai me adorando aqui e eu vou libertando lá. Vai me adorando aqui e eu vou curando lá. Vai me adorando aqui e eu vou abrindo porta lá. Vai me adorando aqui e eu vou enviando a providência lá. Eu não sei quem recebe esta palavra. Levante as duas mãos para o céu. Essa é uma igreja pentecostal. Eu já senti. Eu estou no meio de uma igreja pentecostal. Então, com as mãos erguidas, aquilo que a caneta de Deus escreveu, Dagon não vai apagar. Está de pé, 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 está de pé. A promessa ainda está de pé. O Deus que impôs a derrota a Dagon é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, Ele se apresenta como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 11, versículo 6, Ele é o Deus justo. Salmos 90, Ele é o Deus eterno. Malaquias 3,6, é o Deus imutável. João 3,16, Ele é o Deus amor, porque amou o mundo de tal maneira. Em Colossenses 1,16, é aquele que só Ele tem a imortalidade, habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver. A Ele a honra, a glória, o poder para todos sempre. Ele é aquele que está escrito em 1 Timóteo 6,16, o Deus imortal. Ele é aquele que é mais alto do que o pico Everest, é mais montão demolidor do que Mike Tyson. Ele é mais rei do que Pelé, mais sacerdote do que Araão, mais profeta do que João. Eu sei que ele não se vestia como Salomão, não tinha a beleza, a formosura de Absalão, mas ele é o ímpar, é o par, é o singular, é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Segura para dar glória. Eu sei, porque a Bíblia revela que Ele é aquele que tem um nome que é dito no céu, um nome que é crido na terra, um nome que é temido no inferno e respeitado no coração da igreja. Se eu e você pudéssemos adentrar aos anais dos corredores da história, eu sei que na parede estaria ostentado o nome de Hitler, Napoleão Bonaparte, D'Alembert, Khomeini, Pocket de Cross, Tais Destribiliter e tantos outros nomes prominentes que passaram por esta terra. Mas todos esses nomes são frios e frívolos e estão tombados no túmulo do esquecimento. Mas o nome do nosso Senhor é o nome que perdoa pecado, é o nome que cura a enfermidade, é o nome que restaura, é o nome que salva, é o nome que purifica, é o nome que eu estou pregando, é o nome que você está adorando. Se estamos aqui
aqui esta noite, é por causa do seu nome, é por causa, eleva, se queima. Ele, olha para mim, o nome dele está acima do nome de Sócrates, o pai da maêutica, o filósofo ideal. O nome dele está acima do nome de Platão, o maior pensador da história. O nome dele está acima do nome de Hipócrates, o pai da medicina. O nome dele está acima do nome de Heródoto, o pai da história. O nome dele está acima do nome dos grandes estadistas que a gente estudou na escola, como Thomas Edison, Agostinho, Tertuliano, porque a gente sabe que todos esses nomes que eu citei, e poderia citar aqui o resto da noite, mas são nomes que não têm poder de mudar a vida de ninguém, são nomes que não têm poder de fazer nada, mas quando a gente grita na autoridade que é do nome de Jesus, demônio bate em retirada, porta que está fechada se abre. Então eu vim esta noite dizer a vocês, é por causa desse Deus todo poderoso que colocou Dagon por terra que nós estamos aqui essa noite. Mas quando chegamos no capítulo 15, aqui eu fecho com vocês, Israel está agora distanciado, Deus revela a sua glória, Dagon é derrotado, a terra reconhece o domínio, a majestade e a soberania do Deus Todo-Poderoso. A Arca da Aliança, ela é devolvida, porque ela não pode mais ser segurada, porque enquanto mais eles seguram a arca, pastor Rafael, mais Deus oprime os filisteus. Começa a aparecer doenças incuráveis, morre criança, morre adolescente, morre jovem, morre pessoas da melhor idade. Não tem outro recurso a não ser mandar a arca de volta. E a pergunta é, pregador, como é que a arca vai ser devolvida? A arca vai ser devolvida em cima do lombo de 2 vacas filisteias. Agora Deus está abrindo uma exceção, porque no Antigo Testamento a Arca da Aliança, você conhece Bíblia, ela deveria ser transportada pelos filhos de Araão, os levitas. Ainda assim colocava um varal pela arca, eles colocavam a arca no ombro e transportavam a Arca da Aliança. Mas aqui a Bíblia diz que Deus abre do céu uma exceção. Deixa eu explicar isso aqui, pastor, para a turma não fazer um corte da minha mensagem e falar, o pregador está induzindo a gente ao erro. Como pode Deus fazer uma exceção? É que a exceção de Deus aqui não anula a revelação expressa da sua vontade. Qual é a revelação expressa da vontade de Deus? A arca tem que ser levada no ombro dos filhos de Araão, os levitas. Mas aqui eu estou abrindo uma regra na exceção, dizendo, deixa as vacas levarem a minha presença, deixa as vacas transportar a minha glória. Está lá em 1 Samuel capítulo 6, e eu tenho um nó na minha cabeça. Como pode vaca levar a presença? Como pode vaca transportar a arca? Aí eu vejo que as vacas estavam com um bezerrinho novo, eram vacas que acabaram de dar cria. Quando os filisteus colocaram a arca sobre o lombo das vaquinhas, eles fizeram 3 testes. O primeiro teste é, coloque uma carroça sobre as vacas. Se a carroça, que eu sei que vai apertar a ilharga das vacas, elas vão dar coice, vai derrubar a presença, vai acabar com tudo, e a gente vai saber que não foi justiça de Deus coisa nenhuma. Só que na hora que colocou a carroça nas vacas pela primeira vez, botou a Arca da Aliança em cima, as vacas se comportaram, as vacas não deu coice, as vacas não deu cabeçada. Está lá em 1 Samuel, elas vão quietinha, elas vão alinhadinha, elas vão no mesmo